Vídeo 5! Chegamos aqui então no começo do Novo Testamento e só para você entender o contexto que nós estamos, nesse período de 400 anos de silêncio, houve algumas transições de impérios. Lembra que o último império que estava dominando era o persa? Depois, é claro que tem muita coisa envolvida nisso, assim, mas de uma maneira muito simples. Depois veio o macedônico, ou o grego, e depois o romano. Então, nós começamos o Novo Testamento já nesse contexto do Império Romano. Os caras não eram nada bonzinhos, eles judiavam demais dos povos subjugados por eles. E então o povo estava sofrendo muito e mais do que nunca eles esperavam por aquelas promessas de que viria um libertador, um Messias para resgatá-los das mãos desses impérios ruins. E a ideia deles é que viria um grande rei, general, e que lideraria eles em uma guerra, e que assim eles iam tomar o poder à força. E Jesus nasce então nesse contexto para dar continuidade ao plano de Deus para a salvação da humanidade. Então são ideias totalmente diferentes e Jesus ele vem para reinar de uma forma totalmente diferente da que eles estavam esperando. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Três coisas precisam estar bem firmadas nesse momento. Primeiro, lembra que esse plano de salvação vem antes da fundação do mundo? Eu gosto de uma frase que diz assim: antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Então, esse momento já estava planejado, nada saiu do controle de Deus e nada foi feito por mãos humanas e vontades e regras e leis daqueles homens daquela época. Na verdade, tudo já estava planejado e era necessário que fosse feito. Segundo, nós somos seres eternos. A gente tem um corpo que vai morrer e vai voltar ao pó, mas a nossa alma é eterna. Então, quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, perdemos a comunhão com Ele, nós não fizemos isso apenas nessa vida, nessa condição. Isso vale por toda a eternidade. Então, o nosso destino eterno seria afastado de Deus. E, terceiro lugar, a única maneira de reconquistar esse lugar de comunhão com Deus, de restituir essa posição, seria através de derramamento de sangue inocente. Então, tendo esses três pilares bem firmados, a gente já começa a entender como que os pontos são ligados e como que Deus conclui esse plano de salvação. Jesus veio a essa terra, tomou a forma humana e, na verdade, a primeira missão de Jesus era mostrar para nós como deve ser um ser humano. O primeiro ser humano, Adão, falhou. Ele pecou, ele fez aquilo que era errado, ele comprometeu toda uma humanidade. E quando Jesus vem, ele vem na forma humana e ele age como Deus gostaria que todos nós agíssemos. Ele deixa o seu espelho, ele deixa o seu referencial, ele deixa o seu exemplo. E então, quando chega no final do seu ministério, após 3 anos, quando chega o momento de entregar a sua vida, aí Jesus, ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele se torna o sacrifício perfeito. Ele derrama todo o seu sangue na cruz. E esse sangue derramado, ele é suficiente, ele é perfeito e ele é eterno para pagar todos os pecados de toda a humanidade. Então, se lembra que lá atrás o sacrifício era feito com animais, uma vez por ano,
pelas pessoas no templo. Então, esse sacrifício, ele é refeito e ele realmente é suficiente e eterno. Lá no livro de Hebreus, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Se precisava de sangue para pagar os pecados, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se fez um sacrifício, derramou todo o seu sangue, precioso, suficiente, efetivo, para pagar o pecado de toda a humanidade. Esse é o plano de Deus. E você pode perceber que foi Ele que fez tudo. O que nós fizemos? A única coisa que nós fizemos foi dar trabalho para Ele, né? Para Ele conseguir concluir esse plano. Tudo foi feito por Ele e foi feito por amor. Ele não precisava ter feito nada disso, se Ele não nos amasse tanto. Então, por amor, Ele se deu e por amor, Ele nos resgatou para que nós possamos viver com Ele eternamente. Um caminho nos foi aberto. Nós nunca conseguiríamos entrar por esse caminho se não fosse por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Lembra que lá atrás tinha um véu espesso separando todo mundo da arca, que era a presença de Deus? Pois é, olha só o que aconteceu quando Jesus morreu com esse véu. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aquele véu que representava a separação do povo com a presença de Deus, ele se rasgou de alto a baixo quando Jesus concluiu a obra de Deus na cruz. Oi, gente, tem coisa mais linda no mundo que isso? Se você está me acompanhando até aqui, você pode perceber o quanto tudo isso faz sentido, o quanto tem uma lógica, o quanto tudo se encaixa, nada é à toa, nada foi à toa e tudo foi feito da parte de Deus e movido pelo amor, só pelo amor. Entende que a gente não merecia nada disso? Só nos resta receber de graça e agradecer? Por falar nisso, vou falar um pouquinho mais de qual é a nossa parte nesse plano no próximo vídeo. Nem respira, já clica lá. Beijo!